Falar de dinheiro é fácil, embora não seja comum. Difícil mesmo é saber o que fazer com ele na vida real. Porque no fim, não é sobre dinheiro, é sobre decisão. Bem-vindo, bem-vinda ao Falando de Dinheiro. Sou Rafael Carneiro, planejador financeiro. E esse programa aqui, esse podcast, esse vídeo, como você quiser chamar, ele nasce com a convicção simples. A gente precisa falar mais de dinheiro. Perder a vergonha, conversar com a família, com amigos e até mesmo com a gente mesmo. Esse silêncio, essa vergonha que a gente tem, custa caro, muito caro. Nesse programa vai funcionar assim. Você me manda a situação real, uma dúvida financeira real, uma dívida, um orçamento que não fecha, uma dúvida que carrega alguns anos, desejo de viagem, aposentadoria, o que seja. Eu ouço, analiso e respondo com orientação direta, sem julgamento, sem conflito de interesse, sem falsas promessas. Isso é o Falando de Dinheiro. Você traz sua situação e a gente tenta entender o que dá para fazer. Para os primeiros programas, vou pedir que algumas pessoas me enviem dúvidas, me enviem perguntas por áudio. Quem quiser, pode mandar. E essa nossa estreia, nós temos 3 casos. Vamos começar aqui com um aqui, que talvez você se identifique. Vamos lá. Oi, Rafael, bom dia. Meu nome é Juliana e eu queria tirar uma dúvida com você. O que eu pago primeiro? Qual a prioridade de pagamento? Meu salário caiu esse mês e não vai dar para poder pagar tudo. Eu ganho 10 mil, eu pago 4 mil reais de aluguel, aí tem IPTU, tem parcela de carro, tem a luz, tem uma secretária 2 vezes por semana, tem um negócio que eu comprei no cartão de uma amiga minha. Preciso ficar com algum dinheiro para mim, para passar o mês, mercado. Qual a minha prioridade? Por onde eu começo a efetuar esses pagamentos? Na ordem de prioridade, o que é que vai primeiro? Olha, essa é uma dúvida muito comum, porque parece que assim, tudo vira prioridade, tudo é prioridade, quero fazer tudo. Imagino que muitas pessoas tenham essa questão. Mas na prática, a gente tem que entender o que é prioridade para cada um. Muitas vezes a gente espera que alguém nos diga: as prioridades são isso, isso e isso. Paga isso e acabou. Mas a gente precisa entender a realidade e a prioridade de cada pessoa. Ela me contou que você tem 10 mil de salário, 4 mil de aluguel. Então aqui a gente já vai 40% dessa renda vai com aluguel. Me chamou a atenção alguns pontos. Nós temos dívidas necessárias do dia a dia e da moradia, como IPTU, o carro e a luz. Se você não paga um desses, o prejuízo pode ser grande. A energia pode ficar sem energia, ter energia cortada. O IPTU pode gerar problemas até com o passar do tempo, leilão do imóvel, por exemplo. O carro, se você não paga o financiamento, você pode perder o carro e a depender de como você trabalha, de qual utilização você dá para o carro, o problema pode ser ainda maior. E um ponto importante, cartão da amiga. A gente tem que ter muito cuidado. A gente foi feita uma dívida em nome de outra pessoa. Ou seja, nesse caso você não gera um transtorno somente para você. Você gera um transtorno também para a sua amiga. E isso pode acarretar problemas cada vez maiores. Isso pode acarretar problemas cada vez mais conturbados e difíceis de serem resolvidos. É importante, então, entender a prioridade no dia a dia, na prática, por exemplo, essa relação com a amiga, como seria. Existe possibilidade de conversar com ela, de postergar 2, 3 parcelas desse cartão? O carro está com parcela atrasada? Se já está com parcela atrasada, você deixar mais uma parcela de ser paga, pode gerar um problema maior. O que eu gosto de, quando vem essa questão da prioridade, é a gente entender quais são as prioridades no nosso contexto, no nosso momento. O que vai ter o maior impacto. Geralmente, dívidas que podem gerar prejuízo, que envolvem os bens, são dívidas que a gente deve olhar com atenção e deve colocar em ponto de destaque. Envolve casa,
envolve carro, eu posso perder a casa, posso perder o carro, posso ficar sem energia. São dívidas que a gente deve colocar em ponto de destaque, em ponto de atenção, para que a consequência de um não pagamento não seja ainda maior do que somente, digamos assim, né, do que o atraso. Temos que ter esse ponto. Mas aqui, nesse caso, o que a gente tem que entender? O aluguel, eu consigo renegociar uma parcela, dividir a parcela, consigo buscar alguma forma de diminuir o impacto desse aluguel no meu orçamento? Se eu não consigo, é fundamental, envolve minha moradia, a gente vai quitar o aluguel e vamos ter mais 60% da renda para realocar. É importante que você tenha um entendimento, que a gente faça um atendimento com os clientes de fotografia financeira, de entender como está o cenário daquela pessoa naquele momento, como está a realidade. Ganha mais do que gasta mais do que ganha, como tem sido, e a partir daí buscar caminhos, seja da redução da despesa, que não é tão simples, seja da possibilidade do aumento de receita para que as coisas se encaixem. Mas é importante que nesse momento, entendendo suas prioridades, elas sendo pagas, faça a fotografia, entenda como é que está a sua situação geral, para você tomar uma decisão, partindo daí, para você tomar uma decisão do que eu vou fazer. Reduzir despesa, tenho onde reduzir, tenho possibilidades de reduzir, como por exemplo, vou reduzir energia, vou gastar menos de energia, vou ter uma secretária, ao invés de 2 vezes na semana, vai uma vez na semana, vai ajustando para que as coisas se encaixem. Não se encaixar, eu posso aumentar a receita, porque não é tão simples chegar sempre para o chefe, para a chefe, aumenta meu salário, não é assim. Posso fazer uma renda extra para compensar nesse momento? Por último, em última circunstância, algumas pessoas podem falar, não, pega o empréstimo que resolve. Só que o empréstimo, nesse caso, e sem pensar direito o que vai ser feito, você só vai estar dando um respiro agora, um alívio agora, e jogando para frente o problema maior. Porque o que precisa mudar é um comportamento. Está evidente aqui que a gente tem um problema de comportamento, de organização financeira. A gente precisa de um alívio agora, mas precisa sim de uma reorganização para readequar esses gastos dentro da sua receita ou fazer com que sua receita possa ser suficiente de bancar os seus gastos do mês. Então, faz esse exercício que eu acredito que vai conseguir encontrar o caminho para resolver esse caso, tá certo? Vamos agora para um segundo caso para a gente entender qual seria a possibilidade de reorganização, qual é a dúvida, qual é o problema dessa pessoa. Oi, Rafael, tudo bem? Eu preciso de uma orientação sua sobre a situação com os meus cartões. Então, basicamente, minhas contas estão vindo muito mais altas que o meu salário, e aí o que eu tenho feito é pagar a fatura do cartão e depois usar o próprio cartão, passando na maquininha, para conseguir pagar as outras contas. Por exemplo, eu tenho um cartão com limite de 3.750. Esse mês a fatura veio 2.000. Eu paguei, mas eu acabei usando de novo para cobrir outras despesas. Então, no mês seguinte já veio uma fatura ainda maior, tipo uns 2.500, e isso está virando uma bola de neve. Eu queria entender qual seria a melhor estratégia para sair desse ciclo e organizar melhor a minha situação. Esse é mais um caso que eu acredito que seja muito comum de vermos por aí, que é essa utilização do cartão de crédito. Como esse cartão de crédito é utilizado, que muitas vezes é aquela situação de sobra mês no meu salário, a pessoa, o salário, o mês acabando, o mês rolando ainda, né? O salário acabou, a pessoa paga o cartão de crédito para suprir, passar os últimos dias, as últimas semanas do mês. O mês seguinte entra, a fatura está alta, vai gastar grande parte do salário para pagar a fatura do cartão, vai faltar dinheiro mais uma vez, usa o cartão para suprir as despesas, as necessidades do dia a dia. Só que nesse caso a gente tem um agravante. Ela falou, né? Eu passo na maquininha. Quando a gente passa na maquininha, não sei se muita gente entende ou percebe o que seria isso, é você usar uma máquina que você tem, deve ser autônoma, não explicou direito a situação dela, pode ser autônoma, pode conhecer alguém, que ela vai passar na maquininha como se estivesse fazendo um pagamento para ela mesma. Ela vai receber esse dinheiro, vai antecipar, inclusive, esse dinheiro, então, vai ter o custo do uso da máquina e vai ter o custo da antecipação do dinheiro
para receber de imediato. Se ela passa na maquininha para R$ 1.000, por exemplo, vai receber ali 800, 650. Então, o pagamento depois vai ser muito maior no cartão do que o que ela recebeu. Aqui é um caso que é, como ela falou assim, é uma bola de neve, é um ciclo sem fim, que não é tão simples, mas é possível de se reorganizar, é possível de buscar um caminho. O que é preciso fazer no primeiro momento? Assim como no caso anterior, entender a realidade do momento, entender o que está sendo feito, entender minha renda é X, minha despesa é Y. Cabem ou não? Vou ter que readequar. E aí vai ser um passo a passo lento, mas possível de ser resolvido, utilizando o cartão de crédito ainda, porque a gente não vai ter recurso nas mãos, mas caminhando para que saia da situação. Como assim? Ela comentou que recebe o salário, paga as coisas, paga a fatura, não sobra dinheiro. A gente vai tentar, mês após mês, ampliar, aumentar o número de dias sem a utilização do cartão de crédito. No primeiro mês vai ser só um dia, não deu o salário. Vou passar tudo 1 dia, 2 dias só usando débito, pagando o dinheiro que eu tenho. A fatura do mês seguinte vai vir um pouco menor. No mês seguinte eu vou conseguir passar 3, 4, 5 dias usando somente o débito. E assim a gente vai diminuindo o tempo de uso do crédito, consequentemente vai diminuindo a fatura, o valor da fatura do cartão de crédito, e eu vou gastando cada vez mais no débito, deixando o crédito de lado. Difícil, por quê? Porque vai precisar de uma reorganização do mês, de diminuir essas despesas. E quando eu falo de diminuir as despesas, eu entendo, diante da realidade que a gente vive, do país que a gente vive, das condições financeiras da maioria da população, que muitas vezes o salário ele é insuficiente para viver. Esse é um caso. Outras vezes a gente falta organização, falta disciplina para que o salário caiba, para que nossas despesas caibam no nosso mês. A gente precisa distinguir esses dois casos. Um caso é uma condição financeira precária por causa da condição de nossa sociedade, de um salário insuficiente, isso é grave, isso é problemático, precisa ser resolvido com um programa de Estado para essa situação. O outro caso é quando a pessoa tem um gasto acima pelo estilo de vida que a pessoa quer ter. A gente tem que entender que a gente tem que adequar nosso estilo de vida à nossa renda, quando é possível. Então, o primeiro passo é adequar esse estilo de vida à renda, reorganizar, permitir que o salário caiba ali, vai precisar de um sacrifício aqui, um sacrifício ali, mas a gente precisa entender que o salário é limitado. Se eu ganho 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, eu tenho que gastar dentro desse valor. E o cartão de crédito não pode ser entendido como uma extensão dessa renda. Faltou dinheiro na conta, eu vou usar o cartão de crédito. Porque a fatura vem no mês que vem. E no mês que vem eu não vou ter dinheiro, eu vou usar mais ainda o cartão de crédito. E essa bola de neve, esse ciclo sem fim, vai acontecendo. Para a gente sair disso, tem que fazer o ciclo contrário. Reduzir despesa, encaixar despesa dentro do nosso mês e a partir dali ir diminuindo o uso do cartão de crédito mês após mês. 2 dias de débito, 3 dias de débito. Mês a mês, a gente vai reduzindo para que esse ciclo, para que essa bola de neve seja quebrada e aí você consiga ter a condição de se livrar desse problema que é o cartão de crédito, que sim, é um problema de muitas e muitas pessoas em nossa sociedade. Imagina, espero, tem saída, tem solução, disciplina, faz aquela fotografia, como eu falei no primeiro caso, faz a fotografia, entende o gasto, reduz esse gasto para dentro do necessário e vai fazendo esse passo a passo com essa migração, esse desmame do cartão de crédito, que é possível sim resolver, tá certo? Vamos agora para o nosso terceiro caso, para entender qual a situação, qual a questão. Vamos lá. Olá, Rafa. Aqui quem fala é Mariana. Eu tenho 33 anos, sou casada, ainda não tenho filhos e moro em Salvador, Bahia. Eu sempre fui uma mulher muito organizada financeiramente e tinha um controle grande do uso do cartão de crédito. Quando eu morava com os meus pais, eu tinha a constância em investir e tratava isso como prioridade quando a receita entrava, então tirava parte para investir e contava com o restante para o uso das despesas
essenciais, do lazer. E eu não tinha grandes custos como eu tenho hoje tendo a minha casa. Embora eu contribuísse, mas tinha o suporte de ainda morar com os meus pais. Depois do casamento, nós nos mudamos, onde até hoje nós moramos, eu e meu marido. E nesse apartamento que nós moramos, que é de aluguel, a gente não tinha absolutamente nada. A gente construiu do zero, porque a gente nunca tinha tido a nossa casa antes de casar para juntar as coisas. Então a gente precisou comprar de um garfo a geladeira. E por mais que nós tivéssemos dinheiro investido, tinham coisas que não valia a pena tirar o dinheiro que estava investido. A não ser que fosse algo em que a gente conseguisse um super desconto por ser à vista. Então, a gente precisou adquirir muitos cartões. Eu precisei adquirir muitos cartões, porque eu não tinha nenhum cartão com limite expressivo para que desse para comprar tudo, que foi um custo alto na época. Então, precisei fazer muitos cartões para, somando todos os cartões, a gente ter ali o valor necessário para comprar o que a gente precisava. Vou parar aqui um pouquinho, essa questão de Mariana, porque eu já entendi para onde ela vai com a questão do cartão de crédito também, mas quero falar de primeiro momento. Ela comentou, né, que ela, quando morava na casa dos pais, tinha investimento, tudo controlado, não tinha custo alto, porque os custos eram, na maior parte, dos pais. Quando a gente casa, as pessoas não avisam, na maioria das vezes, a gente não se prepara para entender que o lado financeiro vai pesar bastante. Que é uma mudança muito drástica se a pessoa, por exemplo, não foi morar sozinha, não estava morando sozinha antes, não estava morando com o companheiro, com a companheira antes desse casamento. Quando se sai da casa dos pais para a casa própria, digamos assim, para a vida de casada, ou quando a pessoa sai da casa dos pais para morar sozinha, por exemplo, é um baque grande se ela não estiver preparada. Porque é uma mudança drástica, uma mudança muito grande. Assim, eu conto sempre, quando a Amanda e eu nos casamos, eu não tinha, eu me organizava financeiramente, mas não tinha uma profundidade de um conhecimento de educação financeira. Em alguns meses, a gente tinha que comer cachorro-quente numa praça aqui próxima, de R$ 1, R$ 2, porque não tinha dinheiro. Passava a última semana do mês comendo cachorro-quente. Não é vergonha nenhuma falar que isso é realidade. Não tinha dinheiro, a gente tinha que fazer assim porque não dava. A gente não estava preparado, porque como a Mariana falou, né? Não tinha nada em casa, comprar geladeira. Tem ajuda dos pais, amigos, familiares? Tem, mas não resolve tudo. Então é preciso, para esse passo do casamento, de sair de casa, digamos assim, é preciso uma preparação, é preciso entender que a realidade vai ser diferente. Eu tive alguns clientes de fazermos esse estudo, fazermos essa preparação do que é agora, o custo que a gente tem agora, qual o custo de vida que a gente vai ter morando sozinho, morando sozinha, morando com o companheiro, morando com a companheira. Muda. E o salário que eu ganho hoje é suficiente? Eu vou conseguir readequar meu custo? É importante fazer essa projeção para que não venha um problema depois. Ou muitas vezes até quando se compra um imóvel, quero comprar esse imóvel porque eu quero esse, financiamento, tal. A pessoa se muda, casa, se muda, não consegue nem sair de casa. Vale a pena ou não vale a pena? Não vou dizer se vale ou não, cada pessoa vai entender se vale a pena ou se não vale a pena. Mas é importante fazer essa preparação, fazer esse estudo antes, para não ser pego de surpresa, para não ser pega de surpresa e gerar problemas maiores depois. É importante ter esse cuidado. Ou para no caso de Mariana, que estava organizado, não conseguiu se organizar, se desorganizou. Imagina o que vai acontecer aqui. Mas faz essa preparação prévia, faz esse estudo prévio, entende essa realidade no momento e qual vai ser a realidade com a mudança, com a casa própria, a casa alugada, morando sozinho, morando sozinha, morando com companheiro ou companheira. É importante. Mas vamos voltar para Mariana. E aí, depois que passou essa fase de pagamento das muitas prestações, que foram divididas em 10, 12 vezes, eu entrei num ciclo de uso constante de cartão de crédito, onde eu fazia do cartão, coisa em que eu nunca tinha feito antes, extensão da minha renda. Então, se acabava o dinheiro do mês, tem o cartão ali, vou usar, porque eu sei que mês que vem eu consigo pagar muitas prestações de cartão. E graças a Deus consegui me livrar, né? Graças a Deus.
Coloquei os pés no chão, busquei ajuda e consegui me livrar pelo menos disso, né? Ainda não estou na melhor fase de investimentos, porque o que entra é ali muito parecido com o que a gente tem de custos fixos, então não sobra muito para investir, mas já voltei a investir qualquer, né, valor. É importante que se tenha esse hábito de investir para ir crescendo conforme tiver condições. Mais uma pausa porque importante. Ela falou do uso do cartão de crédito, assim como nosso participante anterior, né, desse ciclo, do um mês acaba, um mês continua, o salário acaba, eu vou usar o cartão para suprir, para aguentar os últimos dias do mês. Isso vai gerar impacto na minha fatura do mês seguinte, que ela vai vir maior. Um mês vai ter a tendência de acabar mais cedo. O salário vai acabar mais cedo, vai ter cada vez mais dias além do salário. É difícil sair. E aí, uma frase importante de Mariana: busquei ajuda. O papel do planejador financeiro é muito importante, não só para quem é endividado, para quem é endividada, mas para quem quer organizar, para quem quer ter uma boa relação com o dinheiro. E essa é uma das principais motivações para esse programa existir. Que a gente converse, que a gente tenha papo, porque eu imagino, nós estamos no terceiro caso aqui do programa de hoje, desse programa de estreia. Esse caso de Mariana, dos outros anteriores, são casos muito comuns de serem vistos. São casos muito comuns, já atendi muita gente assim. Já tive muitos clientes, muitas clientes com situações parecidas. E quanto mais a gente conversa, você que está ouvindo, que tem algo parecido, um amigo, um parente que está ouvindo, até fazendo a propaganda do programa, compartilhe, curta, comente, divulgue, porque casos assim são comuns, pessoas ouvindo esses casos e ouvindo possíveis soluções, possíveis encaminhamentos, vai ajudar, vai organizar, vai ter uma vida melhor, uma relação melhor com o dinheiro. Esse é o grande ponto. Quanto mais a gente conversar, mais fácil da gente ter uma boa relação com o dinheiro. Vamos voltar para Mariana. Esse investimento, mas consegui concentrar tudo num cartão só, consegui cancelar os 7, 8 cartões, contas que eu tinha, concentrei tudo num cartão só, consigo, isso eu sempre tive, né, essa disciplina em anotar e registrar tudo planilhado, então consigo ter um controle do que eu estou gastando, do que eu não estou gastando e especialmente não parcelar. Então, era uma coisa que estava acontecendo muito, de eu entrar no mês já com dívidas altas no cartão, sem nem ter usado o cartão ainda no mês. Então, isso também eu não estou mais fazendo. 2 pontos, parabéns para Mariana pela disciplina dela. E um fundamental com relação ao parcelamento. A gente tem em primeiro lugar, o crédito é uma ferramenta muito importante que permite a muita gente que não teria condição de ter acesso a alguns bens. Por exemplo, falar assim, não posso falar para a pessoa, junte o dinheiro do fogão, junte o dinheiro de uma geladeira para comprar. É necessidade básica. E o crédito permite esse acesso. A gente não pode demonizar o crédito. O que a gente tem que entender é como utilizar bem o crédito. O crédito mal utilizado, e aí vem com esse parcelamento constante, é sempre aquela ideia, parcela cabe, parcela pequena, parcela paga pouco. Quando a gente junta, acontece o que a Mariana falou. Eu entro no mês devendo ao cartão, sem nem ter utilizado nada, pagando contas de meses passados. E essa parcela alta, que é a soma dessas parcelas, pode gerar um baque muito grande no nosso orçamento. A gente tem que ter muito cuidado com o parcelamento, porque é onde a gente perde a mão. A gente sai do controle, a gente sai da organização. Porque a gente vai entrando no mês, pegando parcela de 4, 5, 6 meses atrás. Só que eu tenho necessidades daquele mês para gastar, né? E aí, como é que fica? Se eu já tenho 1.000, 2.000, 3.000 reais de parcela para pagar, já tenho um baque grande no meu orçamento das parcelas antigas. Então, muito, muito, muito cuidado com o parcelamento. Vamos voltar para Mariana. O cartão eu só uso no mês vigente. E aí é que vem a minha dúvida, depois de ter contextualizado a minha história. Eu posso usar o cartão nessas condições de estipular um teto
Então, eu só vou gastar até R$ 1.000 no cartão agora no mês de abril, maio, enfim. E aí, usar o cartão controladamente sem parcelar, ou eu não posso usar o cartão de crédito de jeito nenhum e priorizar a pagar tudo à vista. Já te agradeço e vou ficar ligadinha para saber a resposta dessa dúvida. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, Mariana, e vamos lá. Em primeiro lugar, parabéns mais uma vez. Parabéns por sua evolução, por sua organização e pelo seu entendimento e discernimento de saber o que pode e o que não pode fazer. Vamos para essa dúvida final. O que Mariana quer, já organizei tudo, tá tudo dentro do mês, tudo possível, sair daquele ciclo vicioso do cartão de crédito, da dívida, aquele impacto inicial de morar com o marido no apartamento de vocês. Eu quero usar o cartão e sem parcelar, usar tudo dentro do mês. Posso ou não posso? Eu, Rafael Carneiro, não gosto de regras de é assim, é assado, é branco, é preto. Eu acho que a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. O cartão de crédito, a gente precisa entender, ele é uma ferramenta que é útil, como eu falei anteriormente, mas ele pode ser um vilão, principalmente pelo que a gente chama de dor do pagamento, que é aquele sentimento que a gente tem ao fazer uma compra. Quando a gente usa o cartão de crédito, a gente está muito mais propenso a gastar do que sem usar. Faça qualquer Mariana e qualquer outra pessoa, faça uma experiência. Passa uma semana usando só, eu ia falar dinheiro, vai no caixa eletrônico e saca dinheiro. A gente nem encontra mais, né? Eu nem encontro mais caixa eletrônico. Pedro, meu filho, tinha um exercício na escola de cédula, mostrava no livro as cédulas do dinheiro. O que é isso? Porque quase não vê cédula, né? Mas passa uma semana usando débito, usando Pix, vê quanto você vai gastar essa semana. Na semana seguinte, usa o crédito. Se puder, saque e use o dinheiro à vista. O dinheiro de cédula. Tenho certeza, 90% das pessoas, 95% das pessoas vai gastar muito menos usando dinheiro em cédula do que no crédito. O crédito vai gastar mais. Porque existe uma diferença do momento que se gasta, se consome, do momento que se paga. A gente não sente, a gente não percebe. Hoje em dia, que é com cartão de crédito, o cartão está no celular, você aproxima na maquininha ali, ou aproxima o celular, o cartão, sem nem ver muitas vezes quanto a pessoa colocou na maquininha. Você vai confiando, vai conversando com a pessoa do lado e já foi. Quando a gente usa dinheiro, a gente está vendo o dinheiro saindo. Se você for tomar um café no aeroporto, aquele café super faturado, ou numa cafeteria um pouco... café R$10, R$15 um cafezinho. Você não vai tirar da carteira, da bolsa, R$15 para dar um cafezinho e falar, não, vou ficar sem esse café. No cartão de crédito é muito mais fácil. Claro que estou falando de gastos que não são aqueles essenciais para o dia a dia. A gente tende a se controlar mais sem usar o cartão de crédito. A gente precisa saber disso antes de decidir usar o cartão de crédito. Ah, mas Rafael, eu gosto de usar milhas, eu quero ter pontos, bônus, cashbacks. Vai por mim. A economia que você teria não usando um cartão é mais do que esses bônus, que não são bônus assim. A gente precisa gastar para ter bônus, para ter milhas, para ter pontos, para ter cashbacks. A gente precisa gastar. A economia que você teria é muito maior do que esses ditos bônus que você vai ter, até porque para você ter milhas de fato, você tem que ficar de olho em promoções, trocar daqui para ali, bonificações, não é somente o gastar. Existe uma outra demanda que muitas vezes as pessoas não têm tempo para fazer. Tem uma pergunta, eu lembrei até de uma pergunta que eu sempre faço, né, nos atendimentos. Quando a pessoa me pergunta, eu falo assim, não, eu uso o cartão, tal. Pergunto, por quê? Para entender, sem julgamento. Por que uso o cartão? Ah, porque eu quero ter milha, quero ter pontos, quero ter bônus. Eu sempre pergunto, e você utiliza? Na maioria das vezes a pessoa fala, não utiliza, fica lá, se perde. Então, é importante refletir. Mas, se ainda assim, algumas pessoas falam, não, eu no cartão consigo me organizar melhor. A gente consegue se organizar sim, dentro do planejamento financeiro, sem usar o cartão de forma melhor até que o cartão de crédito. Mas, se é necessidade, se é um hábito, se eu quero, eu gosto do cartão, quero usar o cartão, não tem jeito. Pode sim utilizar o cartão. No caso de Mariana, por exemplo, eu quero usar o cartão para pagar à vista. Teria mudança, tem
perda de você usar o débito. Não tem, o dinheiro vai ficar, vou deixar o dinheiro rendendo até a fatura chegar no mês seguinte. Não é esse dinheiro que vai fazer você ficar rica, ficar milionária. Você vai ter um risco de gastar mais do que gastaria normalmente, pensando em ficar esse dinheiro render. Ponto. Seu dinheiro da fatura do cartão. É porque eu me organizo melhor. A gente consegue organizar de outras formas. Mas eu quero ainda assim usar o cartão, mesmo pagando à vista, mesmo sabendo que eu não vou ter rendimento espetacular, mesmo sabendo que os bônus, se eu economizasse, teria mais dinheiro do que possivelmente teria o equivalente em milhas. Ok, a gente consegue estipular um valor. E a gente pode fazer algumas formas para ter esse controle. Estipula marcos, por exemplo, Mariana falou de R$1.000 por mês. A semana tem 4... O mês tem 4 semanas. Eu ia falar semana tem 4 meses. O mês tem 4 semanas. A cada semana, se a gente não tem parcelas, se a gente não tem assinaturas e compras e valores pagos recorrentes no cartão, são R$1.000 para gastar no mês. A cada semana, o cartão vai subindo 250 e 250. Então, eu vou olhar a fatura do cartão a cada semana. Primeira semana vai ter que estar 250, segunda semana vai ter que estar 500, terceira semana 750, para fechar em R$1.000 na última semana. Rafael, mas eu tenho assinaturas, tenho academia que é recorrente, tal. Faz um cartão separado para esse gasto, para ficar mais fácil organizar. Eu vou ter um cartão para assinaturas, esses pagamentos recorrentes, que vai estar limitado, não vou usar para mais nada, ele vai ter um teto estipulado. E vou ter um cartão, ou um adicional, por exemplo, para esse gasto do dia a dia, que vai estar limitado a R$1.000 por mês. Ok? A gente consegue estipular a cada semana, vai acompanhando esses gastos. Se uma semana eu gastei mais, eu vou ter que segurar a onda na outra. Se eu gastei menos, eu vou ter uma liberdade de gastar um pouco mais na semana seguinte. Ou, uma outra possibilidade, a gente tem uma conta reserva, uma conta para o cartão. Porque se Mariana me diz que tem um dinheiro para gastar, para pagar, mas eu prefiro usar o cartão, eu vou supor que o dinheiro daquele mês, daquele R$1.000, estão ali. Então, à medida que eu vou pegar esses R$1.000 e vou transferir para a conta do cartão de crédito. Eu vou limitar o impacto da fatura do cartão de crédito no mês seguinte. Ou ainda eu posso, à medida que eu for gastando no cartão, transferindo esse valor para uma conta específica onde eu vou pagar. Gastei R$100 hoje no cartão de crédito. Transfiro R$100 para uma conta específica, que é dessa conta que eu vou pagar a fatura. Que, ao meu ver, Rafael, é muito mais prático, muito mais simples eu gastar direto da conta no débito. Mas são algumas formas de organizarmos e de permitir o uso do cartão, de permitir um controle, de permitir uma tranquilidade financeira ao longo dos meses. Tá certo, pessoal? E é isso por hoje. Espero que esse primeiro programa, essa ideia, tenha surtido efeito. Espero que essa conversa tenha sido útil. Não só para pessoas que perguntaram, como Mariana, que teve a última pergunta aqui respondida, mas também para vocês que estão me ouvindo. Essa ideia, esse programa que está nascendo, para quem assistiu, para quem acompanhou, para quem se viu de alguma maneira nessa história, ou para quem conhece alguém que pode estar vivendo uma situação assim, manda o programa, me ajuda. Estamos começando agora, me ajuda, compartilha, divulga esse programa para essas pessoas, certo? E aí, se você tem uma situação financeira que não sabe como resolver, tem uma dúvida, como essas 3 que a gente ouviu hoje, me mande o áudio. Pode ser 2 minutos, 3 minutos, conta a sua história, conta como Mariana fez. Mariana organizou bem, contou tudo direitinho da vida dela e foi até cortando e comentando. Manda o áudio pelo WhatsApp. Eu vou deixar o link para vocês mandarem um áudio aqui na descrição do canal. Deixar nos stories lá no Instagram também. Meu Instagram é Rafa B. Carneiro, tudo junto, Rafa com PH. Vou deixar o link lá também para todo mundo participar. Pode ser simples, pode ser confuso, pode ser do jeito que você quer contar a sua história. Vamos falar de dinheiro, vamos conversar sobre dinheiro. Eu vou ouvir, como ouvi esses 3 áudios hoje aqui, a gente vai pensando junto nos próximos passos, tá certo? Esse é o Falando de Dinheiro, que vai estar, ainda não tem um prazo definido, vamos entendendo como é que vai ser, mas a ideia é que em breve, toda semana, esteja no seu Instagram, esteja no YouTube, esteja nos tocadores de podcast, a gente possa conversar sobre dinheiro toda semana. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.